Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu me apresentar para vocês, tá? Primeira vez que eu estou dando aula para vocês. Meu nome é Alan, tá? Serei professor de artes de vocês. E será um grande prazer fazer essa troca de experiências com vocês, tá? Então eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação, tá? Para não consumir tanto a internet de vocês, tá? Então, bora lá. Conteúdo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre mitos e lendas brasileiras. Embora muita gente ache que conto, lenda e mito é tudo a mesma coisa, posso afirmar que não é bem assim. Há vários pesquisadores que estudam essas diferenças, porque elas fazem parte da cultura de todos os povos. Não existe povo que não tenha o que contar, que não tenha suas lendas ou seus mitos. Bora dar uma conversada aqui. Esses pontos são bem interessantes para começar, né? Embora que a gente ache, né, pessoal, elas não são... Tem diferenças, mitos e lendas. E isso quem vai falar são vários pesquisadores que estudam essas diferenças. E isso, pessoal, faz parte da cultura do povo, de todos os povos, né? Qual o povo, pessoal, que não tem um mito ou uma lenda para contar? Todos temos, principalmente esse aqui, ó. A lenda, pessoal, ela é mais fácil de se desenvolver, de se tornar lenda. Já o mito, ele é algo que já está consagrado, já foi contado várias vezes e já teve algo que superou ele. É por isso que ele vira mito. Quem foi que fez superar ele? A ciência, pessoal. A partir do momento que os povos, a sociedade, ter a ciência na sua vida, muitas coisas mudaram na sociedade. O olhar da sociedade mudou. Então, com o decorrer do tempo, aquilo que era verdade antigamente virou mito. E a ciência, pessoal, ela vem para dar esse pensamento racional. A partir do momento que você começa a ter esse pensamento racional, você começa a ter os porquês na sua vida. E a partir desse momento, muda-se muita coisa na história. E a história vem contando isso, pessoal. Aí o que era verdade antigamente acaba se tornando mito. E lenda, pessoal, é algum fato que aconteceu em alguma comunidade e esse fato não tem como provar esse fato que aconteceu. Aí as pessoas vão contando, até que esse contar de pessoas ele ganha misticismo, poderes místicos, entendeu? E se espalhou tanto, contaram tanto isso que aconteceu nessa comunidade, que ele acaba ganhando uma projeção muito grande. Um exemplo disso aqui é uma lenda bem nova, a lenda do chupacabra. Não sei se vocês já ouviram falar, que isso aconteceu aqui em Minas Gerais. Qualquer coisa, se vocês não souberem sobre o caso, dá uma pesquisadinha. Isso é algo bem novo. E é lenda, pessoal. O pessoal conta, vai contando, aquela situação que aconteceu, só que não tem como provar. Aí, a partir do momento como não tem como provar, isso vira lenda. E o conto. A palavra conto em latim era escrita de duas formas. Comptus, que significa contar, calcular, no sentido matemático, ou commento, que significa invenção, ficção. Desse modo, podemos entender essa palavra como história inventada ou contada, ou as duas coisas. Por isso os contos de fadas, contos da carochinha, contos da literatura atual, contos de terror e contos de aventura. Já o conto, pessoal, é uma escrita. Aqui, ó, é uma história inventada. Ela não é baseada em fatos reais, ela não aconteceu, não existe nada que prove aquilo. Esse é o conto. Mas ele ganha livro, ganha filme também, tanto que a gente tem os contos de fadas, né, pessoal? Tem vários livros de contos de fadas,
Tem filmes de contos de fadas, contos de terror também. Tem vários livros de contos de terror. Continuando, olha só. Isso aqui está bastante aqui recheado de conto de fadas, essa imagem. Isso aqui é o conto da Cinderela, né? Eu acho que esse aqui é da Pocahontas, eu acho. Não tenho certeza, pessoal, estou chutando. Esse aqui é do Aladdin. Aladdin, se eu não me engano, o nome é Aladdin Mil e Uma Noites, né? Uma coisa assim. Não estou lembrado também do nome. A Bela e a Fera, pessoal. Ariel. Esse aqui eu não sei. Esse aqui também eu não sei. Esse aqui também eu não sei. Continuando. E a lenda? Bem, essa palavra vem do latim legenda e pode ser entendida como tudo que deve ser lido. Na verdade, até hoje, legenda quer dizer isso. No cinema, por exemplo, quando vamos assistir a um filme de língua estrangeira, que não é dublado, temos de ler a legenda, não é mesmo? Por isso é que as histórias sobre a origem de alguma coisa importante para os variados povos são chamadas de lendas. Exemplos. As lendas indígenas ou histórias de santos, que na Idade Média recebiam o nome de legendas, porque eram consideradas histórias que deveriam ser lidas por todos. Aqui está num contexto mais amplo aquilo que a gente falou, né, pessoal? Lá no início. E acrescentando essa questão aqui também da legenda, que num contexto mais ligado à nossa realidade, é aquilo que eu mencionei no início, de que acontece um fato numa comunidade e aquele fato ele repercute, as pessoas contam, vão contando, aquilo cresce, fica de um tamanho muito grande, algo imensurável, que eles perdem a noção. E através daquilo que eles contaram, não tem como provar, porque foi feita a investigação e não encontraram a conclusão do fato. E a história fica repercutindo. Eles vão contando, e isso vai perdurando, vai durando. E aquela história lá, aquela lenda que eu contei do chupacabra, que aconteceu em Minas Gerais, ela é de 1996, pessoal. Ela aconteceu numa cidade em Varginha. Aí na Idade Média, eram as histórias que aconteciam dos santos, que tinham, e essas histórias eram contadas para todo mundo. Como exemplo de lenda, eu coloquei essa imagenzinha aqui da lenda do Curupira. Alguém aí de vocês já ouviu a lenda do Curupira? Pois é, pessoal. Ela é narrada. Vocês vão primeiro ouvir ela narrada. Todo mundo tem uma história do Curupira. Alguma coisa já aconteceu. Alguém já se perdeu no mato. Alguma coisa já aconteceu. Aí ele liga ao personagem. Aí a partir do momento que ele faz essa narrativa, e isso repercute. Ele passa ali para 3 pessoas. Aquelas 3 pessoas vão ouvir aquilo e vão dizer: olha, o Joãozinho, ele contou essa história aqui do Curupira. Aí já conta para mais 3 pessoas e aquilo vai aumentando. Quanto menos se esperar, aquilo vira uma lenda local. E isso aqui, pessoal, do Curupira, ele já é uma lenda nacional, isso aqui, tá? É uma lenda brasileira. Continuando, você deve estar se perguntando: e mito? Vou tentar explicar com a ajuda de alguns estudiosos que se dedicam ao tema. Junito Brandão, professor de grego e de latim, além de grande pesquisador brasileiro de mitologias, dizia que mito é a história de uma criação, a narrativa de algo que não era e que começou a ser. Opa, mas isso não é lenda? Pois é. Essas definições se misturam. Então, pedi ajuda a outro pesquisador para conseguirmos sair dessa enrascada, como Mircea Eliade, um romeno para quem o mito era um ensinamento a ser transmitido a todos os seres humanos desde o nascimento. Uma lição exemplar. Já o francês Pierre Brunel dizia que mito é uma linguagem simbólica, uma história exemplar que tem um valor fascinante para uma determinada comunidade, como o mito da criação do mundo, presente em várias culturas. Vamos lá falar sobre mito? Aqui
O Miceia, ele dá uma definição melhor sobre mito. Mito era um ensinamento a ser transmitido. É uma definição boa para o mito. Era uma lição exemplar também, de algo a ser seguido, né? Juntamente com uma linguagem simbólica, preenchendo com Pierre Brunel. E através dessa linguagem simbólica, para uma determinada comunidade, essa comunidade ela recebia essa linguagem simbólica, que era contada, que era transmitida, e esse valor ele fascinava, era fascinante para as pessoas. E eles seguiam esse valor, ou eles seguiam esse valor. Lembra aqui? Uma lição exemplar, ó, como o mito da criação do mundo. E funcionava como uma regra. Aí o mito ele cai por terra quando a ciência ela começa a tomar forma. Aí a partir desse momento, o mito ele começa a se enfraquecer. Ele se enfraquece devido ao científico. Aí o mito ele perde a força devido à ciência, pessoal. Quando a ciência ela começa a aparecer na sociedade, o mito ele vai perdendo da força, porque as pessoas elas começam a se questionar. Aí a partir desse momento o mito ele perde a força, mas ainda ele continua ainda na nossa sociedade, mas sem força já, né, pessoal? Que exemplos de alguns da mitologia grega aqui, tá? Alguns personagens aqui, ó. Hermes, Atlas, Poseidon, esse aqui é o deus da água, né? Hades, esse aqui eu acho que vocês conhecem também. Esse aqui, eles falam que ele é do mal. Zeus é o deus do raio. Alguns que eu sei, né, pessoal? Ó, tem o Ares aqui, eu não sei a sua função. Pan, se eu não me engano, esse aqui é o deus da floresta. Afrodite, não sei qual é também esse aqui. Atena, esse aqui eu acho que uma galerinha já ouviu o Kratos chamando por ela já, né? O Kratos ele é baseado na mitologia grega. Continuando, lendas e folclores brasileiros. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias traduzidos por africanos e portugueses. Com o tempo, as lendas são adaptadas em virtude da comparação que existe entre a sua narrativa e os costumes de cada região. Algumas encantam, outras assustam, mas acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. A lenda. Ela vai tomando forma em cada região, em cada comunidade. Aquilo que eu falei do Curupira, que uma pessoa vai, acontece alguma situação com ela no mato, ela vai e vai fazer referência ao Curupira, que é a lenda, e daí ele vai criar toda uma história em cima daquilo, que é uma história que assusta, né? E isso ele vai contar para uma pessoa, aquela outra pessoa vai contar para outra, e aquilo vai sucessivamente aumentando. A cultura brasileira apresenta diversos personagens em seu folclore. São eles: Mula Sem Cabeça, Yara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreiro, Cuca, Boitatá, faltou um bezinho aqui, Cobra Grande, Vitória Régia, Matinta Pereira, Lobisomem e a Erva Mate. A utilização de elementos do folclore em obras literárias ajudou na popularização dos personagens. Dentre os autores brasileiros que mais se retrataram o folclore em suas obras estão Ariano Suassuna, Cecília Meirelles e Mário de Andrade. Conheça algumas lendas do folclore brasileiro. Pessoal, aqui quando passa por livro, a tendência é expandir mais. Aí esses autores aqui, faltou citar aqui Monteiro Lobato também, pessoal. Monteiro Lobato, ele é uma das pessoas muito importantes também nesse processo aqui de divulgação das nossas lendas. Agora vamos ver algumas lendas. Lenda do Saci Pererê. Nome de origem tupi-guarani, o Saci Pererê é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. É representada por um menino que possui uma perna só, além disso fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos. Muito brincalhão e travesso, o Saci Pererê surge como um redemoinho e gosta de assustar as pessoas. Esse é o Saci Pererê, pessoal. Aqui é a base, né?
Que aí quando você for escutar as pessoas contando, normalmente a pessoa ela conta do jeito dela, né? Aí acaba aumentando alguma coisinha aqui, outra ali, mas isso aqui é a base, tá? Continuando, lenda do Curupira. É representada por um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. A origem do nome Tupi-Guarani significa corpo de menino, protetor da fauna e da flora. O Curupira subia e deixa a pegada com seus pés virados. O objetivo é enganar os exploradores e destruidores da natureza. Vale ressaltar isso aí também. Normalmente é porque ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está protegendo a fauna e a flora, tá? Essa é a função dele. Continuando, lobisomem. A lenda do lobisomem tem origem europeia. Ela retrata um monstro violento com formas humanas e de lobo, que se alimenta de sangue. A transformação do homem em lobisomem ocorre nas noites de lua cheia por volta de meia-noite. Ao amanhecer, ele se torna novamente humano. Lembrando, isso aqui é a base, pessoal. É um textinho. Quando você for ouvir uma história de lobisomem, normalmente ela é para amedrontar, ela não vem assim. Ela vem bem extensa e com algo bem horripilante, mas é bem legal, pessoal. Eu gosto de ouvir muito. Eu já ouvi bastante histórias de lobisomens. Continuando, lenda do Boitatá. Boitatá é uma lenda folclórica conhecida em outras regiões do Brasil pelo nome de Baitatá. Biatatá, né? Bitatá ou Batatão. Na linguagem indígena tupi-guarani significa cobra de fogo. Esse personagem folclórico é representado por uma grande serpente de fogo que protege os animais e as matas. Esse aqui, pessoal, eu já ouvi alguma história dele, mas o pessoal normalmente conta só que viu um olho de fogo. Normalmente eu não escuto com essa parte aqui de trás. Essa aqui é a base, pessoal. Lembrando que isso aqui é a base. Normalmente a pessoa ela vai contar de uma outra forma, tá? A base é essa aqui. Continuando. A lenda do Boto. Segue a lenda que o Boto cor-de-rosa sai do rio e se transforma em um rapaz atraente e bem arranjado que usa um paletó e chapéu branco. Durante as festas aproveita para seduzir moças e engravidá-las. Ao amanhecer se transforma em um animal e volta para o rio. A lenda do Boto é usada para justificar a gravidez de mulheres solteiras ou fora do casamento. Motivo pelo qual surge o ditado popular: a criança é filho do Boto. E ainda surge o ditado, né, pessoal? Mas isso aqui, ele era bem contado. Aí depois que a gente cresce, que a gente vai saber da verdade, né? Quando a gente é criança, isso aqui tudo passa. Aí, na verdade, era isso aqui que acontecia, para justificar a gravidez de mulher solteira, fora do casamento. Ela é muito contada na nossa região, né, pessoal? Continuando. Lenda da Cuca. De origem portuguesa, a lenda da Cuca está associada muitas vezes com o bicho-papão. Ela é uma personagem muito temida pelas crianças, representada por uma velha feia e malvada com cara de jacaré que raramente dorme. Sua personagem está associada com o rapto de crianças desobedientes e que não querem dormir. Por isso a tradicional cantiga de ninar de crianças que diz: Nana, nem a Cuca vem pegar. Essa aqui é um personagem que ela é bem utilizada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já assistiram o Sítio? E ela é bem utilizada pelo Monteiro Lobato nessas histórias, tá, pessoal? E agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa segunda atividade. Vamos lá? E aqui, pessoal, é a nossa atividade. Aqui vocês vão preencher o nome de vocês completo, tá, pessoal? Colocar a turma também, não esqueça de colocar, que é muito importante essas informações aqui, para a gente poder achar vocês mais rápido e lançar a média de vocês sem nenhum problema, tá? Vocês vão ler o texto, fazer a compreensão do texto com a explicação e responder o exercício. São 4 questões. A primeira você vai marcar a alternativa correta. Só uma, pessoal. Não esqueça de ler aqui também. Ó. Esses comandos aqui eles são importantes, tá? Leiam ele também. Que eles servem para fazer as questões, tá? A segunda questão, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso. Vão marcando aqui, né? E conforme a sequência que vocês marcarem aqui,
vocês vão achar aqui, ó, e vão marcar a sequência aqui, tá? Se é a B, ou a C, ou a D. A terceira, pessoal, vocês vão marcar a alternativa falsa. Vocês vão ler aqui, e a que for falsa, você marca. E a quarta questão você vai pesquisar. A quarta questão você vai escolher uma lenda brasileira, vai pesquisar mais sobre ela e fazer um desenho, uma pintura ou uma colagem sobre ela, inspirado nessa lenda. Aí depois que você finalizar, você pode enviar para mim, para o meu WhatsApp, tá? Não esqueçam de colocar o nome, colocar o ano que você está estudando, colocar a turma e o horário. E se quiser dar um nome também para o desenho, para a pintura ou para a colagem, também fica bem legal. Que é seu, pessoal. É sua obra de arte. Então vamos lá para o grupo para tirar dúvidas, dar sugestões, questionamento. Vamos para lá.